pessoal. É um privilégio a gente poder oficialmente estar começando 2023, né? Porque vai mais umas 2 semanas ainda para a gente acertar o número na hora de escrever o ano ainda, né? A gente vai se confundindo. Mas, pensando durante essa semana sobre o que a gente poderia conversar num momento tão especial como é esse para nós de ceia, né? E de começarmos o nosso ano juntos como igreja. Enfim, a gente tem vários starts hoje, né? Eu estava olhando para alguns dias atrás, aquele momento que o cara faz uma retrospectiva do ano anterior, sabe? Tu passa um tempinho avaliando tudo que aconteceu nesse ano que Jesus viveu contigo, né? E no geral, assim, as avaliações que eu fiz em relação à nossa vida, como casal, como família, ao que a gente passou como igreja, né, nesse ano de 2022, eu cheguei à conclusão de que, graças a Jesus, tudo teve uma lógica diferente da natural que poderia ter, né? Porque a gente viveu um ano que, aos olhos de todos, foi bem difícil, né? A gente teve inúmeros processos acontecendo de novidade lá em casa, né? Adaptação do nenê e tudo mais. A gente teve algumas dificuldades específicas como família, né? Que envolveram todas as questões que a gente tem passado com as lutas dos meus pais, enfim. Como igreja também, a gente tem os nossos desafios, né? A gente vê que estamos retomando uma caminhada juntos depois de uma pandemia. A gente vê alguns irmãos que têm sofrido lutas isoladas, né? Questões bem atípicas. E aí a gente olha, eu estava olhando, né, sobre como a gente consegue encarar essas coisas, e pensei, normalmente sem Jesus eu ia dizer que tudo isso foi ruim, que essas coisas prejudicaram, terminaram aqui, etc. Mas graças a Cristo eu consegui ver aprendizado nessas coisas, né? Eu consegui ver esperança nessas coisas, eu consegui entender muito do que Jesus tinha a nos desafiar como casal, como família e como comunidade. Então, foi uma boa avaliação do ano de 2022, né? Eu consegui ver que Deus trouxe de uma paz que a gente consegue desfrutar sem entender muito bem de onde ela vem, que Jesus trouxe consolo em todas as situações difíceis, que Ele nos dá descanso, mesmo em meio às coisas muito corridas quando elas andam. Ele nos faz ter esperança, né? E ainda a gente consegue encontrar alegria no meio desses momentos todos. Então, não pelo meu mérito, nem pelo mérito da nossa comunidade, pelo contrário, através da graça de Cristo a gente consegue viver dessa forma, né? Essa foi uma avaliação breve sobre 2022. E junto a essa reflexão, eu estava tentando olhar para as Escrituras, né, e tentar entender um pouco mais esse processo, né, sobre a questão da obra de Cristo em favor das nossas vidas, como isso se confirma através da palavra de Deus, como a gente pode esperar, né, ter certeza dessas coisas, independente de quais sejam os momentos. E a Bíblia é fantástica, né? Eu consegui encontrar um trecho que eu achei bem pertinente, bem relevante em relação a essas coisas, né, sobre qual é o impacto que existe nas nossas vidas quando a gente consegue experimentar um relacionamento comprometido com Jesus, né, que diferenças isso traz na prática e como a gente pode usufruir disso melhor através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né? Então, eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia ali em Mateus capítulo 5. É um trecho muito conhecido para a maioria de nós, né? A gente tem ali Jesus no Sermão do Monte, né? E Jesus vai estar abordando várias questões ali, mas nessa parte em específico do capítulo 5, versos 1 até o 16, a gente vai conseguir observar qual que é o impacto prático de a gente ser um discípulo, um súdito de Jesus comprometido nas nossas vidas. Mas antes de comentar sobre isso, eu queria que a gente lesse juntos esse trecho então. Capítulo 5, verso 1, vai dizer o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se
seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar juntos, pessoal. Jesus amado, somos muito gratos porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos, como igreja, estar começando mais um ano que passa, Deus. Te pedimos que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, fazendo a Tua vontade nas nossas vidas, e em especial hoje, Pai, que o Senhor possa estar nos desafiando conforme a Tua vontade, ao olharmos para as Tuas palavras aqui nas Escrituras, Senhor. Que o nosso coração possa ser maleável às Tuas mãos e que a gente consiga entender e perceber o que precisa ser transformado por Ti para se alinhar a essas coisas, Deus. É isso que a gente te pede e agradece, que o Senhor possa estar abençoando esse momento juntos aqui como comunidade. No Teu nome, Jesus. Amém. Eu acho legal porque, se a gente olhar para essa primeira parte do trecho, pessoal, a gente vai notar que o compromisso com Cristo, o compromisso com Jesus, ele vai nos permitir desfrutar das bênçãos de Deus, né? Se a gente olhar dos versículos 1 até o 12, a gente tem isso de forma bem clara. Nessa conhecida parte do Sermão de Jesus, que a gente observou aqui agora, a gente pode observar que Jesus, né, vai estar descrevendo de forma muito profunda aqueles que são os seus verdadeiros discípulos, seus verdadeiros súditos. Principalmente no que diz respeito às suas qualidades pessoais e, consequentemente, suas respectivas, entre aspas, recompensas, né? Jesus vai estar lembrando que os humildes vão ser parte do seu reino. Depois, em seguida, ele vai estar dizendo que todos os que verdadeiramente lamentam vão ser consolados, que os mansos de coração vão herdar a terra, que todos aqueles que anseiam por justiça vão ter essa sede saciada, que os que têm misericórdia dela vão receber, que os puros de coração vão ver a Deus, que os pacificadores vão desfrutar da verdadeira paz no reino de Deus, e que aqueles que hoje são perseguidos por causa da justiça do reino podem se sentir lisonjeados, porque através desse reino mesmo eles vão ser recompensados. De uma forma bem direta, pessoal, através das suas palavras, Jesus vai estar nos dando, né, esperança, consolo, motivação e lugar onde acharmos alegria, né, através dessa parte do ensino dele. A gente ouve, nesse breve trecho do próprio autor da vida, sobre as bênçãos que a gente pode desfrutar simplesmente por ter compromisso com ele. Eu acho fantástico isso, porque a única exigência para estar experimentando dessas coisas que Jesus promete de forma muito clara aqui é viver uma vida submissa, comprometida, debaixo da autoridade dele. Pessoalmente, eu posso afirmar para vocês que nos momentos da minha vida em que eu estou conectado com Jesus, eu consigo experimentar dessas coisas que Jesus mesmo fala aqui nesse trecho do sermão.
Eu notei isso avaliando 2022, que nem eu coloquei para vocês, né? Vários momentos difíceis, vários momentos em que eu podia estar chorando, lamentando, triste, talvez bem deprimido. Em Cristo, eu encontrei consolo, alegria, esperança, encontrei cuidado, encontrei muitas vezes direção por causa dele e por quem ele é, não por mérito algum meu. E mais legal ainda, observando a vida de vários de vocês ao longo desse ano, eu consegui observar essas mesmas coisas. Momentos em que vocês passaram por provas, por dificuldades, em que vocês tinham tudo para estar como qualquer pessoa aí fora, tristes, desanimados, desmotivados, e eu via algo diferente. Era Cristo na vida de vocês. Era o compromisso que vocês vivem com Jesus, que trazia e levava vocês a uma perspectiva diferente de estar vivendo, desfrutando, experimentando dessas bênçãos, graças a Ele. Eu creio que muitas vezes, pessoal, a gente acaba por deixar de experimentar essas coisas, de usufruir desse impacto que tem o viver comprometido com Jesus, porque a gente perde o foco. A gente passa a olhar mais para as coisas, para os fins, e esquece que Jesus é acima de tudo isso, ou deveria pelo menos ser acima de tudo isso no nosso coração. Se a gente olhar ali para o final, quando Jesus vai estar perto do próximo do final, né, quando Jesus vai estar chegando ali no verso 11 e 12, ele diz: bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem contra vocês todo tipo de calúnia. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Da mesma forma, perseguiram os profetas antes de vocês. Quando a gente está comprometido com Jesus em nossas vidas, de maneira que a gente consegue enxergar tudo na ótica do reino, de entender que esse processo que estamos vivendo aqui como discípulos de Jesus é temporário, é passageiro, a gente consegue sim enxergar essas dificuldades como bênção. A gente consegue tirar proveito dessas situações onde ninguém mais consegue entender de onde vem a nossa esperança. Além de perder o foco, outra coisa que muitas vezes nos atrapalha nesse processo é esquecer da perspectiva de que para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, a gente tem que lembrar que é Ele quem deve governar as nossas vidas. Então, além de a gente perder a atenção, muitas vezes com tanta informação, com tanto problema, ou com tantas situações ao nosso redor, a gente também tem que lutar com a dinâmica de que muitas vezes nós mesmos estamos disputando o trono que existe aqui dentro com o Cristo que deveria ser o nosso Senhor. E aí a gente esquece de entender como é possível experimentar dessas coisas que Jesus nos promete em meio às dificuldades. E a gente faz isso por inúmeras razões. Às vezes é por causa de preferência, às vezes é por causa de conforto, às vezes é por causa de anseios do nosso coração, às vezes é por causa de expectativas que a gente coloca em determinadas circunstâncias. E a gente vai deixando Jesus, que deveria ser pleno, que deveria ser autoridade total sobre as nossas vidas, cada vez mais de lado e alheio às coisas que a gente vive. E aí a gente para às vezes e pergunta: Jesus, mas por que tu está deixando acontecer tanta coisa ruim, difícil comigo? Ou onde é que tu está agora aqui nessa bronca? E aí Jesus fala: cara, eu estou aqui, tu que me tirou de onde eu devia estar. Tu que não está entendendo o que eu tenho para ti com todas essas coisas. Tu que não parou para me perguntar o que eu posso aprender agora no meio de tudo isso. Obrigado, Gelson. Com essas duas perguntas muito simples, pessoal, a gente consegue entender grande parte dos elementos que nos atrapalham no desfrutar dessas bênçãos que Jesus vai nos oferecer ali nos primeiros 12 versos. E a gente tem que fazer algumas perguntas quando a gente olha para isso. A gente não pode enxergar essa situação acontecer na nossa vida de forma passiva, né? Nós não podemos nos contentar em não estar vivendo um relacionamento comprometido com Jesus se a gente quer ser chamado discípulo. O que costuma desviar o nosso foco? É uma pergunta que a gente tem sim que fazer para entender por que a gente não usufrui do que Jesus promete às vezes. O que costuma tirar Cristo do centro das nossas vidas?
São os problemas? São as dificuldades? É a calmaria? É a falta de um alvo, de um objetivo? É o não estar engajado com a comunidade que Jesus nos dá o privilégio de fazer parte? É o tentar protelar os problemas para depois? É o tentar não ouvir o que Jesus está querendo falar ao teu coração nesse momento, achar que não é tão importante ou tão prioridade? O que costuma desviar o teu foco? O que costuma tirar Cristo do centro do teu coração? Eu digo para vocês que nesse processo de avaliação de 2022, na minha vida não foram só rosas. Teve momentos em que eu senti a paulada. Mas eu posso compartilhar com vocês também que nesses momentos em que eu sentia as dificuldades ou que de alguma forma eu me deixei abater, fiquei triste, etc., eu entendi que eu tinha que voltar para Jesus. Conversando com as pessoas que estavam ao meu redor, trocando uma ideia com o Edgar, com o Luiz, que é quem eu costumo conversar mais seguidamente, eles conseguiam muitas vezes dizer, Fofo, talvez agora tu tem que parar e entender o que Jesus quer com isso. Tenta olhar para as Escrituras, tenta achar esperança ali. Abre o jogo com os teus irmãos, fala com a tua família, compartilha com a tua esposa. E Deus vai estar usando essas coisas para estar trabalhando conforme Ele quer na tua vida e tu vai sim poder usufruir daquilo que Ele te promete. Para que a gente possa viver como verdadeiro súdito de Jesus, para experimentar de forma cada vez mais constante e profunda o seu cuidado, o seu consolo, sua alegria, o contentamento que Jesus nos dá, a esperança que a gente pode ter nele e até mesmo a justiça que a gente sabe que nele vai ser suprida, nós precisamos tomar muito cuidado com essas duas questões. O como nós temos mantido o nosso foco em Cristo e o quanto Ele tem sido realmente Senhor das nossas vidas. Se a gente não levar a sério esses dois pilares no que diz respeito ao nosso dia a dia, esse processo se torna cada vez mais difícil, cada vez mais pesado. E Jesus mesmo diz que a vida com Ele não é para ser pesada, mesmo em meio às coisas que não são tão fáceis assim. Mas o trecho continua. E aqui, para mim, é mais uma das provas do quanto Jesus é o Filho de Deus. Porque o sermão que Jesus dá não é um sermão simples, não é um sermão normal, né? Jesus sempre é fantástico em tudo que Ele fala. E aí tu olha os primeiros 12 versos, ele está falando de bênçãos que graças ao compromisso com Ele tu pode usufruir, né? Coisas que tu pode ter esperança graças ao que Ele é, ao quem Ele é na tua vida. E aí tu fica pensando, nossa, que legal, que bacana. Como Jesus é querido ao nos falar dessas coisas. Mas através de comparações muito fáceis, muito lógicas, de simples compreensão para qualquer um de nós, luz para trazer claridade, sal para trazer sabor. Inclusive, ontem de noite eu lembrei da do sal, porque eu fiz um omelete, esqueci de botar sal. Não ficou nada agradável. Ele podia ter sido 100% melhor se eu tivesse colocado sal. E aí eu pensei, Jesus é bom, né? Porque eu vou falar disso aqui amanhã e ele está me esquecendo a diferença que o sal faz, né? Jesus vai nos desafiar a ser exemplo, pessoal, diante de todos, justamente por sermos seus discípulos e usufruirmos de todas as bênçãos anteriormente citadas. Vocês notam como a pegada de Jesus é fantástica, né? Ele fala, olha, por causa do compromisso comigo, vocês podem ter esperança e vocês vão desfrutar de todas essas coisas. Até mesmo quando vocês forem perseguidos, quando as coisas ficarem difíceis, quando os momentos forem ruins, vocês vão desfrutar de todas essas coisas. Vocês podem ter essa esperança. Mas isso, pessoal, é para que através das nossas vidas a gente consiga evidenciar quem é esse Jesus. Mostrar qual é esse reino que a gente tem esperança, quem é o nosso Senhor. A gente não deve pensar que essas bênçãos que a gente recebe de Jesus é para ser mimado, né? É para dizer, olha só tudo que Deus me dá. Não é para ficar estagnado também. Deus está me dando tudo isso, eu vou ficar aqui parado. Não é para se achar mais do que as outras pessoas. Graças a Deus eu tenho todas essas coisas. Jesus é enfático em apontar que o propósito de Ele nos dar todas essas bênçãos através do compromisso que a gente vive com Ele
é fazer com que o reino seja visto através das nossas vidas e mais, dar glórias a Deus através de quem a gente é. Ele termina o verso 16 dizendo de forma muito clara: obras que glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Somos chamados a exercer boas obras através do ser diferença, do ser sal, do ser luz nessa terra que é tão sem sabor e tão escura, para que essas boas obras apontem e deem glórias para o nosso Pai que está nos céus. Quando a gente encara a vida dessa forma, com esse propósito que Jesus nos dá como prioridade, independente de quais sejam as circunstâncias que estão ao nosso redor, a gente não vai estar perdido. A gente não vai estar a saber sem o que fazer, a gente não vai viver alienado ou sujeito às mazelas que a vida nos dá. Porque tu sabe que mesmo em meio àquela dificuldade que tu está passando no teu casamento, mesmo em meio àquela dificuldade que tu está passando em meio à tua família, mesmo em meio àquela dificuldade que a comunidade que tu vive pode estar transitando dentro daquilo, tu passa por essas coisas tendo plena consciência de que Jesus tem um propósito para permitir isso e que Ele não vai deixar de cumprir com o que Ele te falou. A nossa ótica, sim, tem que ser ajustada. É bem claro essa questão que Jesus traz à tona aqui, de que o compromisso com Ele também tem um propósito de construir em favor do reino. A gente muitas vezes para pensar só nas bênçãos que o compromisso com Jesus nos traz, né? Estou comprometido com Jesus, experimento das bênçãos que Jesus fala ali nos primeiros 12 versículos. Mas esse compromisso com Cristo, ele também deve gerar no nosso coração uma sede para que o reino cresça. Uma sede para que Jesus seja conhecido, para que Deus seja glorificado. E a difícil pergunta que vem quando a gente olha para isso, pessoal, para esse desafio que Cristo nos dá, é: temos vivido um compromisso verdadeiro com Ele, de maneira a fazermos essa diferença que o sermão nos chama a fazer? Temos vivido um compromisso com Cristo que nos permite ser sal aí fora? Temos vivido um compromisso com Cristo que nos permite ser luz em meio à escuridão? Eu acho muito bacana alguns exemplos práticos, né? Vocês sabem que eu gosto muito de treinar jiu-jitsu, né? É uma coisa que eu acho bem legal. É o esporte que eu escolhi praticar. Quando eu era novinho, tentei jogar futebol, não deu certo, foi muita perda de tempo, né? Não por causa do meu preparo físico, né? Mas é porque, sei lá, o mundo do futebol tem um padrão de jogadores, né, que eu não conseguia suprir com o meu tamanho. Mas aí depois, novinho, eu comecei a treinar judô, depois comecei a treinar jiu-jitsu e sempre achei muito legal essa questão das artes marciais, né? A disciplina, aprender golpes, saber defesa pessoal, tudo bacana, né? E uma coisa, ao longo dessa minha caminhada por treinar jiu-jitsu, que eu estava olhando esses dias, o Facebook me lembrou que eu treino jiu-jitsu já fazem 8 anos, né? E já passei por algumas academias diferentes, né? Algumas cidades diferentes. E uma coisa que sempre acontece quando tu treina jiu-jitsu e vai para uma nova academia, isso não é uma regra, tá? Mas é uma cultura, sempre acontece. Quando tu chega lá na academia como visitante, o primeiro treino tu vai fazer o treino e as pessoas vão te conhecer, vão te olhar, vão se apresentar e tudo mais. E geralmente tu não vai lutar com as pessoas, tu vai só olhar. Porque tu tá sendo apresentado ali à tua comunidade de parceiros do esporte, né? No próximo treino que tu for, tu vai ver que vai ter um monte de cara bem brabo para lutar contigo. Geralmente os melhores da academia, né? Por quê? Porque eles querem ver se a faixa que tu está usando no teu kimono ela é de verdade ou ela é fake, né? Porque tu chegou de outro lugar, eles não sabem como é que tu é. Então, geralmente, o professor fala, nós temos um aluno novo em tal horário aí, se fulano puder vir, se ciclano puder vir, se beltrano puder vir, vai ser legal, né? Porque aí a gente vai conseguir avaliar o nível dessa pessoa, né? E, infelizmente, eu passei por essa experiência algumas vezes. Não é muito agradável, né? Mas tranquilo. Hoje, de vez em quando, eu sou convidado para receber um aluno novo, né? Então, isso é bom. O cristianismo também é assim, pessoal.
Não adianta a gente chegar aqui na igreja só vestindo uma cor de faixa. A gente não consegue dizer, eu sou um cristão maduro, eu sou um cristão comprometido, eu sou um cristão que vive com Jesus e sem Jesus eu não sou nada. Né? Mas na prática, ali fora, tu se comporta como um faixa branca. Né? Eu estava falando para o Samuel e para a Naomi, né? Eles ganharam a faixa cinza de judô. Né? Eu falei, agora vocês podem dar moral em todos faixa branca. Né? Não ajeitou o chinelo direito, não amarrou a faixa, vai lá dar uma xingadinha, vocês podem. Por quê? Porque é prática. Né? Eles por 1 ano aprenderam as coisas, caíram seus tombos, perderam, suaram, vivenciaram. E hoje, sei lá, eles estão lá com uma faixa que condiz o que eles sabem. Né? Faixa preta, pessoal, R$ 65,00 no Mercado Livre. Pode comprar uma, chega na tua casa. 250 pila um kimono, tu tira uma foto, posta no Instagram, ó, faixa preta de jiu-jitsu. Chega na academia com ela lá para ver o que vai acontecer. Os caras vão te arrebentar. Porque eles vão ver, faixa preta, o cara treinou 10 anos, dá para pegar pesado. E os caras que vão estar abaixo, eles vão ter mais sede ainda. Porque eles vão, essa aí é faixa branca, preta, tem que mostrar serviço. Na igreja a gente também não consegue teorizar essas coisas. Na nossa vida com Jesus, menos ainda. Se a gente não enche o nosso coração da palavra, se a gente não se preocupa em ser sal, se a gente não se preocupa em ser luz, a gente tem que entender que o nosso impacto vai ser nulo. A gente tem que entender que, infelizmente, a gente vai ser como o sal que serve para ser pisado e como a candeia que vai apagar, porque foi colocado debaixo da vasilha. Muitas vezes a gente tenta romantizar esse processo. Né? Dizer, não é bem assim, cada um tem seu tempo, e etc, etc. O cristão é chamado a todo dia ser mais maduro do que ontem. O cristão é chamado a todo dia conhecer mais da palavra de Deus do que no dia anterior. O cristão é chamado a todo dia a dar o bom testemunho que ele pode oferecer naquele dia. E esse compromisso, sim, tem impacto. Esse compromisso, sim, demonstra quem é nosso Senhor e oferece glórias a Deus diariamente. Então são duas coisas que elas andam muito aliadas. Né? A gente se compromete com Cristo, se relaciona com Ele de forma extremamente profunda, extremamente íntima. Ele nos dá essas bênçãos maravilhosas e Ele dá mesmo, pessoal. Vocês podem pôr à prova, que nem Jesus mesmo vai dizer, porque Ele não mente, Ele é perfeito. Nele vocês podem ter esperança, nele vocês podem depositar confiança. O tempo prova isso. E durante esse processo de experimentar esse compromisso e de usufruir dessas coisas, vai ser natural ser sal e luz. Basta estarmos atentos. Aí, Jesus pode sim usar a nossa vida para fazer diferença aí fora. Só para a gente não perder o fio da meada, né? Olhando para esse sermão de Jesus, ali em Mateus 5, do 1 a 16, a gente falou sobre 2 impactos bem visíveis nas nossas vidas quando a gente está comprometido com Cristo e o Reino. Independente de quais sejam as circunstâncias, a gente desfruta das bênçãos que o Senhor nos oferece. E, naturalmente, a gente testemunha diante do mundo através das nossas vidas. Esses são os 2 impactos mais claros e práticos que a gente pode tirar de uma vida que é comprometida com Cristo. Na prática, pessoal, como esse trecho afeta as nossas vidas? Acho que o primeiro desafio, muito claro, que esse sermão traz é que a gente é chamado a viver como o súdito verdadeiro de Jesus. Vai ter até um trecho em Mateus que Jesus vai dizer que no fim dos tempos muitos vão chegar diante deles e vão dizer: Senhor, Senhor, fizemos milagres no teu nome, expulsamos demônios no teu nome. Né? E agora o Senhor não deixa a gente entrar no reino, e Ele vai dizer: não os conheço. A gente não pode deixar de pensar que para ser um súdito verdadeiro de Jesus, a gente é chamado a viver de forma íntima e comprometida com Cristo. A gente tem que ser fiel ao nosso Senhor, comprometido com Ele, nos relacionando diariamente e intimamente com Jesus. Esse relacionamento, pessoal, ele vai se dar através de obediência, de arrependimento e de dependência. A gente pensa assim, mas como é que eu vou me relacionar com Jesus, né? A gente muitas vezes fica imaginando essas coisas. É simples.
Jesus cumpriu as Escrituras, nos incentivou a cumprir elas também. Nós somos chamados a obedecer essas Escrituras da mesma forma. Jesus prega que nós devemos nos arrepender para andar perto de Deus e que a gente deve perdoar e pedir perdão. Devemos reproduzir esse comportamento nas nossas vidas. Jesus, ao longo de todo o seu ministério, ensina e demonstra dependência do Pai. Para nós não é diferente. Temos sim que orar, temos que buscar a Deus nas dificuldades, temos que esperar a ação e a resposta de Deus. A gente é muito imediatista, né? Às vezes a gente esquece de esperar um pouco, de saber que o tempo de Deus não é o nosso. Temos de saber também que as bênçãos que a gente recebe de Jesus, elas não têm um propósito egoísta. Elas devem ser instrumentos de testemunho. Jesus te dá todas aquelas coisas que Ele te falou nos primeiros 12 versos, por ter um relacionamento comprometido com Ele, para que tu testemunhe, para que o reino seja visto, para que glórias sejam dadas a Deus. Não é para tu botar num cofrinho e dizer, ó, Jesus está me enchendo de bênção. Viu que bonito aqui? Tu não tem, eu tenho. Não é para ser assim. Nosso testemunho, ele sempre tem que glorificar a Deus na prática. Às vezes a gente rouba a glória, né? Esses tempos eu estava lendo com um jovem que eu dou discipulado, um livro que o nome é Instrumento nas Mãos do Redentor, né? Ele tem um capítulo inteiro que ele intitula sobre ladrões de glória. Eu acho fantástico, né? Que a gente tem muito a tendência a roubar a glória que é de Deus para nós, né? De tipo dizer, não, é Jesus que fez, mas eu fui um servo comprometido, né? Jesus que fez, mas eu vou no grupo, vou na celebração, sem queimar, né? Jesus que fez, mas eu estou aqui, 10 anos de cristão, né? Sem Jesus a gente não é nada, pessoal. E a gente tem que agradecer por Ele usar essas alicates, essas chaves de fenda, esses martelos tão inadequados como nós, para que a sua obra seja feita. É somente graças a Cristo que podemos realmente fazer alguma diferença nesse mundo, sendo verdadeiro sal e verdadeira luz. É Jesus que nos dá claridade, é Jesus que nos dá sabor. Não devemos nos expressar como super-heróis, né? Muitas vezes a gente cai no outro oposto, de virar o super-crente, né? A gente deve lembrar, pessoal, de chorar, rir, nos entristecer e etc. Mas sempre que isso acontecer, a gente tem que lembrar também e evidenciar também que é graças a Cristo que a gente tem consolo, conforto, esperança, alegria e misericórdia. A gente sim deve viver inserido no mundo, mas não como alguém do mundo. A gente deve viver inserido nesse mundo, demonstrando como Cristo cuida de nós, como Cristo nos sustenta, como Cristo nos dá nova vida, como Cristo nos faz nova criatura, como em Cristo a gente pode ter esperança e ser alegre, mesmo que a lógica toda aponte para o contrário. Uma aplicação bem prática para todos nós, que eu tenho investido um bom tempo fazendo isso, alguns dias já, é primeiro avaliar o quanto a gente tem usufruído dessas bênçãos de Deus na nossa vida, né? O quanto a gente olha para esses primeiros 12 versículos do sermão de Jesus no capítulo 5 e se identifica com as coisas que Jesus fala. E lembra de experimentar e viver essas coisas. Porque a gente precisa ir atrás, né? Orar, buscar nas Escrituras, entender a vontade de Jesus e tudo mais. E ao mesmo tempo também avaliar como tem andado o nosso testemunho pessoal. Essas duas partes. O quanto a gente tem experimentado das bênçãos de Deus e o quanto a gente tem testemunhado de quem é esse Jesus nas nossas vidas. Faz alguns dias já que eu tenho exercitado, né, essa prática e é legal. Eu tenho visto coisas boas que Jesus tem me dado e ao mesmo tempo eu tenho visto bastante coisa que Jesus precisa fazer no meu coração, né, para que eu possa estar experimentando melhor tudo isso. Certo? Eu queria orar por nós e que Deus nos abençoe nesse desafio e ao mesmo tempo que a gente lembre dessas bênçãos que Ele nos dá. Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai, porque as Tuas palavras, ao mesmo tempo que nos trazem consolo, conforto, misericórdia, amor e compaixão, Deus, elas nos desafiam também. Obrigado porque a gente sabe, Deus, que graças a Ti a gente pode ter todas as nossas necessidades supridas. Graças a Ti a gente pode ter
esperança em meio à desesperança. Graças a Ti a gente pode ter força, Deus, quando os momentos são difíceis, porque Tu nos sustenta. E ao mesmo tempo, Senhor, a gente sabe que graças a tudo isso que o Senhor faz nas nossas vidas, a gente tem o privilégio de ser instrumento nas Tuas mãos. Trabalha o nosso coração, Jesus, de maneira que a gente consiga entender tudo que o Senhor quer que a gente mude, que o Senhor quer que a gente permita que Tu transforme e que o Senhor quer que a gente faça também. Para que possamos, Senhor, viver como súditos comprometidos do Teu reino. Para que possamos viver, Pai, como verdadeiros discípulos. Nos ajuda, Senhor, nesse desafio como comunidade e que possamos, como igreja, Senhor, ser verdadeiro sal e verdadeira luz nesse mundo que é tão carente dessas coisas, Pai. E que glórias possam ser dadas a Ti nesse processo. Esse é o nosso mais sincero pedido, Jesus, e que o Senhor possa estar conosco nesse processo todo, Pai. É isso que a gente pede e agradece no Teu nome. Amém.